Bom, pessoal, vou iniciar aí a gravação aí. Bom dia, então, a todos. Hoje, então, aí vou falar de mais um assunto aí pertinente da tecnologia mecânica, de materiais, mais precisamente, e vamos falar de polímeros, né? Que também, né? Hoje aí, né? A gente sabe que quase tudo aí tem um emprego de polímero, né? Ou plástico, né? Tudo aí a gente utiliza aí, tem plástico, né? Por exemplo, desde acabamentos automóveis, né? De painéis ali, né? Por exemplo, painel, forro de porta, garrafas, né? Garrafas de plástico, tudo aí, então tem a presença do plástico, né? Que é é um material que ele é versátil, né? Então ele se molda, ele é de fácil moldagem, né? Então a gente se molda para qualquer formato que a gente queira, né? Então os mais complexos, a gente pode, ele consegue se moldar nesses formatos bem complexos, né? E também a questão de peso, né? Peso e custo, né? Sabe que o plástico aí, do ponto de vista econômico, ele é até ele é em conta, né? E felizmente vai ter alguns problemas, né? Do ponto de vista aí ambiental, o plástico, alguns compostos plásticos, né, vão ter problema aí, por exemplo, de degradação na natureza, né? Assim, só que à medida que também vai avançando a tecnologia, a gente vai vendo aí os plásticos chamados biodegradáveis, né? São aqueles que consegue se decompor aí no tempo hábil e sem também agredir a natureza, né? Então aí hoje a gente tem essa questão aí da tecnologia, né? Então antes de iniciar aí, pessoal, vou passar um vídeo aí da indústria, logo seguindo a gente iniciar a aula. Hoje a gente vai mostrar como o gás é colocado dentro do botijão. A gente veio até São José dos Campos, em São Paulo, nessa base da Ultragás. Aqui os botijões chegam vazios e saem cheios, pronto para serem usados na sua casa. Lembra que a gente já mostrou como um botijão de gás é fabricado? Chegou a hora de ver o invase deles. É por aqui que chegam os caminhões das revendas com os botijões vazios. Esse modelo que ele está carregando é o mais comum, é o P13. Ele tem esse nome porque carrega 13 quilos de gás. Só nessa base chegam mais de 12 mil botijões por dia. E a Ultragás entrega mais de 7 milhões de botijões por mês. Para não ter que subir ninguém em cima do caminhão para contar os botijões, eles têm uma câmera móvel que passa por cima e a contagem é feita lá dentro. Junto com os botijões da Ultragás, que são esses azuis, chegam alguns de outras marcas. Eles vão ser separados e depois precisam ir para um centro de trocas, que funciona mais ou menos como uma troca de figurinhas. Eles entregam esses e pegam os azuis de volta. O primeiro trabalho vai ser uma seleção visual. O pessoal olha aqui se os botijões não estão amassados, enferrujados, com cimento. E eu não estou exagerando não, hein? Não vai fazer isso em casa. O que der para arrumar aqui, já arruma e volta para a esteira. Mas se precisar de um conserto mais profundo, eles vão para uma empresa que vai fazer uma análise mais detalhada. E aqui também eles olham se está dentro da validade. Aliás, você sabia que botijão tem data de validade? Um novo é para durar 15 anos, mas depois ele pode passar por um processo de requalificação e a vida útil de um botijão pode chegar até 50 anos. Isso, inclusive, você consegue ver no próprio botijão. Olha só, fabricado em 2023, a validade está aqui, 2038. Outra coisa que você pode ler aqui é o peso de cada vasilhame, que é diferente entre si, cada um tem um peso. Esse aqui tem 13,5 kg, por exemplo. Nesse computador, ele vai digitar o peso de cada botijão na ordem certa. Isso é importante porque depois, quando encher, a máquina vai pesar o bujão inteiro, não tem como pesar só o gás. E é isso que garante que você está levando para casa exatamente 13 quilos de gás. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aí mais uma vez. Como eu falei, né? Vamos falar dos polímeros, né? Então, pessoal, o processo, né? Cada polímero ele vai ter um processo de manufatura, né? Então, um processo de fabricação. Para eu selecionar, então, adequadamente esse processo, eu preciso saber, então, qual polímero que eu vou utilizar, né? Então, a gente tem vários tipos aí. Então, os mais comuns é o chamado termoplástico ou termofixo, né? Então, pode ser um ou outro, né? E também a estabilidade atmosférica do material que vai ser conformado. Também tem que controlar toda essa questão do ambiente também para conformar o meu plástico, né?
Então a gente vê aí que tem aqueles plásticos mais rígidos, né? Então são mais duros, porém são mais quebradiços, tem aqueles mais maleáveis, né? Então depende, né? Então depende do tipo de plástico que eu estou querendo conformar e qual a forma também, né? E tem semelhanças, pessoal, apesar de tem algumas semelhanças entre os processos utilizados, né? Com relação, por exemplo, aos metais e cerâmicas, né? Então, da mesma forma que você pode conformar metal, conformar uma cerâmica, você pode conformar polímero também. Então, tem semelhanças, né? Entre os diferentes tipos de materiais. Bom, pessoal, então para fabricar produtos, né, a partir de polímero, do plástico, a gente precisa então de temperaturas elevadas e pressão, né? Então precisa de uma alta temperatura e de alta pressão, né? E no caso específico dos termoplásticos, né, então essa fabricação vai depender da temperatura na qual eles amolecem, ou seja, na qual eles vai ser aquela temperatura que eles conseguem ficar então maleáveis, que eu consigo então manipulá-los para ficar a forma que eu queira, né? Então, eles são conformados acima de sua temperatura de transição vítrea, né? Que é aquela é, que ele começa ali a se, vamos falar, mudar de um estado mais sólido, vamos dizer assim, para um líquido, né? Podendo chegar então a ser superior à temperatura de fusão do material, praticamente derretendo, né? Ele fica quase um formato daquele de borracha mesmo, bem mole mesmo. E, óbvio, não pode extrapolar também, senão você vai queimar, né? Igual você vende queima o plástico, né? O plástico, você vai carbonizar o plástico, aí não é interessante. Então, é esse controle bem feito do plástico, para ele não, né? Chegar numa temperatura que eu consigo torná-lo maleável, porém sem carbonizá-lo, né? Sem chegar, então, a queimar ele mesmo, né? E a estrutura desses materiais, pessoal, também influencia, né? Por exemplo, se eles são amorfos ou semicristalinos, né? Pois a contração desses polímeros, né, semicristalinos, tende a ser maior do que os amorfos, né? O semicristalino ele meio que assemelha um pouco com vida, ele tem um reticulado cristalino ali do ponto de vista de estrutura, né? E os amorfos, vamos dizer assim, como o próprio nome fala, ele não tem forma, né? Então vamos dizer ali, ele tem um formato indefinido ali, do seu ponto de vista de microestrutura, né? Então são aqueles plásticos mais maleáveis, semicristalinos são um pouco mais rígidos, né? Então, geralmente, pessoal, é importante manter a aplicação de uma pressão durante também o resfriamento do produto, né? Pois se eu não controlar isso, o meu plástico tende a contrair, né? A se deformar. Então, preciso manter a pressão para manter naquela. Então, por exemplo, no caso de uma garrafa plástica, igual essa daqui, ó, eu tenho que manter a pressão para manter esse perfil, porque senão uma das partes aqui pode se deformar. Fica igual aquelas garrafinhas plásticas, quando a gente tira o líquido ali, ela começa a dar uma deformada, porque não tem a pressão, ela dá uma deformada ali, né? Então, a pressão mantém a sua forma, né? Então, uma vantagem significativa dos termoplásticos, então, eles podem ser reciclados, né? Então, quase 100% dos plásticos, eles são reciclados, né? Então, eles podem ser reprocessados em novas formas. Então, ao invés de eu ficar fabricando, né, aqueles novos plásticos, eu posso estar reciclando, né, fazendo então um reuso. E, entretanto, pessoal, eles não apresentam o mesmo benefício que os metais reciclados em termos de obtenção de propriedades, né? Como, por exemplo, o alumínio, né? O alumínio eu posso reutilizar ele várias vezes. Eu posso, por exemplo, reciclar uma latinha, fundir esse alumínio e ele vai ter as mesmas propriedades mecânicas do que se eu tivesse obtido ele pelo minério, pela bauxita. Então ele vai sempre ter esse mesmo material, essa mesma propriedade. Esses plásticos não, pessoal. Esses termoplásticos, infelizmente, eles vão perdendo propriedade. Então, nunca posso reciclá-los 100%. Eu tenho que colocar, então, com adição de algum é, polímero novo, né? De nova, vamos dizer assim, polímero virgem, que chama, né? Aquele novo, para poder manter uma propriedade, né? Então aí a gente tem que ficar fazendo essa adição, né? Bom,
como eu falei, né, esses termoplásticos, então, vai precisar de adicionar, né, esse polímero virgem, né, esse material virgem, que nunca foi processado, justamente para manter a propriedade. Porque se eu ficar sempre reutilizando, o que que acontece? Eu vou ficar tendendo a ter um material cada vez mais endurecido, sem, vamos dizer assim, a maleabilidade ou uma propriedade que ele já tinha anteriormente, vai tendendo a ficar mais, é, a perder sua propriedade e, ao mesmo tempo ele vai então perder vida útil e fica tornar mais quebradiço e como dizem, uma performance então menor, né? Então, sempre piorando em relação, por exemplo, a um processo anterior, né? Bom, então os polímeros termorrígidos, pessoal, geralmente são processados em duas fases, né? Então, na primeira fase vai ter a preparação de um pré-polímero, né? Então, que é um polímero linear na forma de um líquido com baixo peso molecular. A segunda fase do processamento, que se trata da cura, né, na qual esse material é transformado no produto final, duro e rígido, frequentemente em um molde com a forma do produto. A cura, né, pessoal, ela pode ocorrer então durante um aquecimento ou pela adição de catalisadores, né? A cura, então, é aquele processo de resfriamento mais natural, né? Ou, por exemplo, a gente tem no concreto, né? O concreto a gente faz ali com base, né, a água, né? Então, esse concreto ele precisa passar por um processo de cura. A cura é um resfriamento que você não pode forçar, e tem que ser natural, né? Para evitar ali, então, que seja uma coisa, um processo acelerado, você causar, por exemplo, uma deformação no material, ou até uma fragilização dele. Então, tem que ser gradualmente, né? Um processo tem que ser gradual. Você pode adicionar catalisadores no caso dos polímeros, né? Mas também tem que ser uma adição controlada, né? Para não acelerar demais, né? Você pode ter um pouco, acelerar um pouquinho o processo, mas sem exageros, né? E também aplicar pressão. A pressão no polímero você pode aplicar ali como um processo para acelerar a cura, né? A cura, pessoal, no polímero, né? Um resfriamento ali, vamos dizer, natural do meu polímero, ele vai gerar alterações químicas, né? E estruturais no nível molecular, né? Então, à medida ali, vamos dizer assim, os átomos ali, as alterações químicas, elas vão se mudando, né? Ou ela pode formar uma estrutura com ligações cruzadas ou em rede, né? Ou seja, eles vão se endurecendo. Pode ser que fique um pouco mais maleável ou bem rígido mesmo, de forma a ficar mais frágil, né? Então, em comparação com os polímeros termoplásticos ou termorrígidos, podem ser extraídos de um molde enquanto ainda estão quentes, pois já possuem estabilidade dimensional. Por exemplo, das meninas aí, ó, que já ouviu falar na marca Melissa, né? A marca Melissa mexe com sandálias ali, né? Sandálias, sapatos ali com parte de plástico. São plásticos ali mais maleáveis, né? Então, aquele plástico um pouco mais maleável, que ele vai ter uma rigidez, por exemplo, ali no solado, né? Na base ali da sola, para poder, então, ter resistência com atrito com o chão, e no onde vai a sola do pé ali, né? O solado do pé é um pouco mais maleável, um pouco mais macio, para poder, então, gerar conforto, né? Não ter, então, causar desconforto nos pés, né? Então, ali, porque as meninas aí já devem ter ouvido falar aí, é um bom exemplo aí de uso de polímero, né? Bom, aí como desvantagem, pessoal, os termorrígidos, né? Então, os termorrígidos, os plásticos termorrígidos, eles não se fundem, ou seja, eles não são reprocessáveis, então são difíceis de reciclar. Aí vai ter um problema aí do ponto de vista de descarte, né? Já que não pode ser reprocessado, tem que ter uma consciência na questão de descarte, né? Então, qual que é um caminho possível para esses plásticos termorrígidos, né? Então, é reciclagem energética, né? Pode utilizar ele como combustível para obtenção de energia térmica elétrica, né? Apesar de que a geração termoelétrica ela é também considerada uma geração suja, né? Vamos por assim dizer, né? Que ela não é, ela gera resíduos, né? Então resíduos até tóxicos, né? Então você tem que, por exemplo, no momento que você vai utilizar esses polímeros para gerar energia, você vai ter que pensar também num processo de filtragem de particulados sólidos, particulados, outro tipo de particulados também, gases nocivos,
fazer uma filtragem ali, né, uma transformação para jogar para o ambiente, não podendo fazer uma mera queima ali direta, né? Então tem que pensar nisso também. E os termorrígidos, pessoal, eles também podem ser usados em temperaturas mais elevadas do que os termoplásticos. De forma frequente, são também menos reativos quimicamente, né? Então, você pode levar a temperatura que ele aguenta, né? Porém, é aquela questão, né? Eles são mais rígidos, como o próprio nome fala, tendem a ser mais quebradiços. Porém, eles aguentam mais temperatura, né? Bom, do ponto de vista de processo de produção, pessoal, os principais processos que a gente tem aí para os polímeros, o plástico, né, é a extrusão, né, extrusão de polímeros e a moldagem por injeção. E além desse, a gente tem chamada rotomoldagem, a termoformagem e outros processos, né, que a gente vai discutir na sequência. E destacando que boa parte deles, né, também pode ser utilizadas na confecção dos materiais compostos. A gente viu lá na aula passada, né, especificamente na fabricação de compósitos de matriz polimérica, ou seja, a gente também tem os compósitos cuja matriz ela é de polímero, ela é de plástico, né? Bom, iniciando então para a forma mais comum aí de fabricação de polímeros, né, é a extrusão, né? Como acontece? Então a matéria-prima ela entra ali, né, em forma de grãos, né, de grânulos, né, eu chamar de pellets, ou pó, né, ou ela bem mais fino do que os grãos, né, para um barril. Esse barril por sua vez ele é aquecido já para dar já vamos dizer assim, um pré-aquecimento de forma que ele já dá uma certa maleabilidade, e entra um pouco mais no estado mais líquido, de forma que entra aqui é, nessa rosca, né? Essa rosca extrusora que vai empurrando até chegar num formato ali, né? Então, o aquecimento ele é fundido, né? Então, à medida que ele vai aumentando a temperatura até ficar bem maleável e chegar no seu formato final ali, né? Que é a matriz, né? Essa matriz aqui determina o formato do meu plástico ali final, né? Então, por exemplo, por exemplo, mangueira, muitos materiais ali é feito dessa forma, por extrusão, né? E resfria, né, ao sair. Então, no momento que já sai, ela já sai resfriando ali com o formato final. E essa rosca extrusora, pessoal, ela é dividida em zonas ou seções, então cada uma com sua função. A gente então tem a zona de alimentação, que é essa daqui, né? Então, onde a matéria-prima é movida do funil de alimentação e onde ela vai ser então pré-aquecida, né? A gente tem essa outra zona aqui, que é a zona de compressão ou de transição, que aí aumenta-se a temperatura e o meu material vai ser fundido, né? Então, o ar entre os pós ou grãos, ele é extraído do fundido e o material é comprimido. Então, aqui, ao mesmo tempo que eu aqueço, eu retiro o ar também, para ele não ir, por exemplo, dentro da composição do meu plástico, para eliminar qualquer ar que esteja ali. E a zona de medição ou de dosificação, igual o material fundido, ele vai ser homogeneizado, né? Então, aqui ele vai ser homogeneizado, né? E pressionado, né? Ou seja, não vai ter mais nenhum tipo de contaminante, nem ar, nem nada desse sentido. Então ele fica totalmente homogêneo e vai então seguir ali para a abertura da matriz, né, do molde, tomando sua forma final. Então, o que que a extrusão faz, né, do ponto de vista microscópico, ela? Então, ela provoca o alinhamento das moléculas desses materiais poliméricos. Porém, ele vai ter uma tendência de aprisionamento de gás em função da entrada de ar junto com os grãos ou pós de matéria-prima, nessa região de transformação e deslocamento, né? Então, tem-se então esse controle de atmosfera também, podendo retirar o ar, fazendo alguma forma para poder retirar esse ar, né? O outro é esse ar para fora ali da parte da extrusora. E a maior parte dessas extrusoras, pessoal, ela vai ter uma rosca extrusora só, mas também vai ter extrusoras com duas ou mais roscas que tornam capaz de produzir fibras ou tubos coaxiais e chapas multicomponentes, né? Então você pode combinar várias roscas extrusoras e produzir essas fibras ou tubos coaxiais, né? E também, pessoal, é possível produzir revestimentos plásticos em fio de metal, né? Então, você pode ver que boa parte aí, por exemplo, dos cabeamentos que a gente tem aí, né, de fio, ele tem ali um envolto, né, um envolto plástico ali de proteção.
que o plástico também nessa função, ele funciona como isolante, né? Então ele impede ali, por exemplo, de que carga elétrica ali, né? Que a corrente então não fuja, né? Ela fica blindada e também proteção também contra acidentes, né? E também para obter incremento também na taxa de produção, né? Eu quero melhorar a produtividade dessa minha rosca extrusora, eu utilizo também uma matriz, então, ao invés de um furo, eu utilizo com vários furos, né? Dependendo do que eu quero fazer ali, né? Bom, o outro processo que a gente tem, pessoal, que processa polímero é a moldagem por injeção, né? Então, ele é o mais utilizado para materiais termoplásticos e é similar à fundição sob pressão, né, dos metais, né? Então, é, praticamente é uma moldagem, coloca, por exemplo, o de metal, coloca numa forma ali, com pressão ele já coloca a forma, tem só a forma final. Aqui no plástico, o que que acontece? Ele aquece, né? A gente aquece os grânulos do meu material polimérico e a gente vai utilizar uma rosca ali, né? Que apresenta as mesmas zonas do processo de extrusão, da mesma forma. Só que agora ele vai forçar a pressão para dentro de uma cavidade de um molde. Então, ao invés de sair ali já numa matriz ali e continuamente, ele vai forçar para um molde. Então, ele força para aquele molde pode ser, por exemplo, o molde de uma garrafa ou de qualquer outro plástico que eu queira utilizar. Ele pode ser também fabricado, empregado na fabricação de produtos de polímeros termorrígidos, elastônicos e compósitos. Então, aqui está um exemplo, né? Então, a mesma estrutura da rosca extrusora, só que agora, ao invés de sair aqui para a atmosfera, ele vai então ser prensado contra o molde, né? Um molde fechado ali, onde esse molde vai ter a forma daquilo que eu queira, né? Do objeto. Aí eu abro ali o molde e vai ter então ali o meu material ali que foi projetado, né? E esse material vai estar sobre pressão, sobre o molde aquecido. Esse molde também ele vai estar devidamente aquecido. Então, ele vai ter ciclos de tempos mais longos do que para os termoplásticos, né? Isso, no caso, para os termorrígidos, né? Que é onde sua cura vai ocorrer enquanto esse material está sob pressão. Bom, então, quando dois componentes de uma resina termorrígida são injetados em uma câmara de mistura e posteriormente estão injetados em um molde em alta velocidade para que ocorra essa polimerização e depois a cura, a gente vai tratar do processo de moldagem por injeção reativa, que é o MIR. Esse processo MIR, ele pode ser aplicado para acrescentar material em fibra fragmentada de carbono ou de vidro durante a mistura, produzindo materiais compostos. Então, assim eu faço o meu composto por matriz polimérica. A fibra de carbono é um bom exemplo aí, é, com essa moldagem aí polimérica, de matriz polimérica. Quem já viu aí a fibra de carbono, né? Ela é bastante utilizada aí para redução de peso. E a fibra de carbono, ela tem uma altíssima resistência, né? Então, por exemplo, os carros de alta performance, né? Os carros de corrida, os carros os chamados super esportivos, utilizam bastante, né? Eles abusam desse uso de fibra de carbono, né? Que é um material extremamente leve, rígido, de boa capacidade aí estrutural, né? Comparado, por exemplo, com os metais, né? E também, pessoal, está na produção, na aplicação também deste matriz polimérica para materiais espumados, né, que possuem então uma película sólida, né? Então, geralmente as espumas aí, né, que tem um envolto para uma película sólida, utiliza também esses compostos de matriz polimérica. Então, o tempo de ciclo do MIR, né, que é a moldagem por injeção reativa, depende do tamanho do produto, mas é consideravelmente superior aos tempos da moldagem por injeção de termoplástico. Então vai depender aí, né? Qual plástico eu estou aplicando. Bom, ela vai ser uma variação da moldagem por injeção, né? Tratando de um processo usado para produtos com machos pré-inseridos no molde antes da injeção ou injeção simultânea de materiais poliméricos dissimilares no mesmo molde. E a moldagem, então, por injeção, ela permite um bom aproveitamento do material e a produção de componentes complexos, né? Então, eu posso, nesse tipo de moldagem, eu posso fabricar aí materiais com, objetos, né? Com
uma geometria bastante complexa e com alta precisão. E só que uma desvantagem, né, pessoal? Essa flexibilidade ela vai ser limitada, né? Alguns moldes específicos, né? Então, se eu quiser mudar, por exemplo, ali o molde, vai levar um tempo, que é o chamado tempo de setup. E isso tem que ser bem otimizado para a questão da produtividade mesmo. Então, dá para ter uma grande variedade? Dá, porém, você vai gastar ali um certo tempo de setup, né, para fazer uma mudança de setup ali de molde. E outra coisa também é a questão do próprio molde. Cada molde, ele tem que ser muito bem feito ali, muito bem fabricado. E geralmente os moldes são bem caros. Economicamente eles não são muito, são mais caros, né? São mais complexos. Então você vai ver aí que dependendo essas indústrias de plástico, ela, apesar de ter uma ampla variedade, eles vão se limitar a alguns tipos de objetos, né? Então, vamos dizer, você não vai ter uma fábrica ali, a não ser que seja uma bem ampla mesmo, que lida com todos os tipos, né? Uma fábrica extremamente grande, por exemplo, uma Tupperware ou outras aí, né? Que vai lidar com uma grande faixa, por exemplo, a Lego, né? Por exemplo, a fábrica da Lego, ela vai utilizar, porque você vê que a Lego, né? As peças de Lego, elas têm diferentes tamanhos, né? Tem diferente tamanho, cor, então ela vai, como ela é complexa, ela vai ter uma ampla quantidade aí de moldes, né? Como eu falei, né? Os custos de ferramental e equipamento são elevados, que são metais ali de molde mais nobres, né? Fazer um processo de um molde, ele, por exemplo, criar dependendo da complexidade da geometria é caro, né? Porque você vai também considerar ali a hora máquina, né? A máquina que vai fazer ali uma máquina de corte, então tem que ser um CNC extremamente preciso, uma ferramenta de corte precisa, isso também é custo, é caro, né? E então você tem que levar em consideração também outra coisa do processo econômico para grandes lotes e produção. Então você tem que considerar aí que vai produzir mais de 20 mil peças ou até componentes para poder ficar viável, do ponto de vista economicamente viável. Bom, outro tipo de moldagem, pessoal, é o moldagem por sopro, né? Então eu vou usar um chamado Parison ou pré-forma, né? Esse Parison ou pré-forma é que ele vai ser extrudado ou moldado por injeção na vertical descendente, então é um sopro de cima para baixo, né? E na sequência, né, vou ter um sopro, eu fecho ali, né, o meu molde é fechado e o ar quente então vai ser soprado para dentro desse parison. Então é como se estivesse soprando ali um balão, né? Então eu sopro o balão, aí eu coloco ali um molde, esse balão vai adquirir vamos dizer assim, esse balão bem aspas mesmo, pessoal, vamos dizer assim, esse balão de plástico, o ar quente sopra por dentro dele e ele vai adquirir o molde ali, né? A forma do molde. Então ele vai se expandir até a forma da cavidade do molde. Então ela é peça resfriada e ejetada. Por exemplo, esses garrafões de água, né? Os garrafões de água, aqueles garrafões de 20 litros, né? Então você coloca um tanto ali, joga o ar quente, ele vira naquele formato. A própria garrafa aqui também é um bom exemplo, né? Garrafinha plástica, coloca ali, sopra ali, ele vai ter a forma, né? Então essa peça ela vai ser resfriada e ejetada, e aí começa o ciclo de novo. E na moldagem por sopro com injeção, essa pré-forma então, ela é moldada por injeção e depois transferida para a máquina de moldagem por sopro. Um outro exemplo que a gente tem aí as garrafas PET, também da mesma forma, né? Bom, outro tipo de processo de polímero, pessoal, é a chamada rotomoldagem ou moldagem por rotação. Então, nesse caso, eu vou utilizar pós, né? Pós bem finos mesmo, bem fino de polímero, termoplástico. Então, eles vão ser colocados no molde e eles vão ser, então, aquecidos e ao mesmo tempo que eles são aquecidos, vão ser girados, né? Então, vão se movimentar e essas partículas, então, vão se deformar e derreter sobre as paredes do molde, né? Então, aí um bom exemplo aí da rotomoldagem é a caixa d'água de polietileno, né? Que ela é feita dessa forma. Então, coloca-se ali um termoplástico ali no molde, então, ao mesmo tempo que ele é aquecido, ele é girado e gera a forma ali da caixa d'água. Então, são principalmente para peças grandes ali, né?
E até os fluoropolímeros, né, raros também podem ser utilizados como matéria-prima para a fabricação de produtos por esse processo. E esse processo, pessoal, ele não vai ter então aplicação de pressão, né, ou força centrífuga, apesar do movimento de rotação, pois ali no caso não é a força centrífuga, é a gravidade que vai promover esse cobrimento uniforme das superfícies do molde com material e processamento. Então, o giro do molde que vai auxiliar, né, no resfriamento, então esse próprio movimento ali ele gera uma troca de calor que gera a cura do meu produto, né? E esse pode ser resfriado, pode também ser resfriado por ar, né, pelo movimento, vapor ou água ali por troca de calor, né, um trocador de calor ali que faz esse resfriamento, né. Bom, o outro processo que a gente tem, pessoal, é a chamada termoformagem, né. Então eu vou amolecer uma chapa de polímero termoplástico por elementos aquecedores, né, e vou puxar a vácuo, né, contra a superfície de um molde frio. Então, que além de moldar isso, vai auxiliar no resfriamento do material para que ele seja extraído. Então, é possível melhorar a resistência mecânica, né, por meio de introdução de material reforçado com fibras, né. Então, caso queira adicionar alguns ingredientes de forma que eu melhore a propriedade, eu utilizo então esse material reforçado com fibras, né. Então, para os tipos de produtos que a gente fabrica aí de plástico por termoformagem, a gente tem as embalagens de alimentos, né? Os armários aí de plástico, os gabinetes elétricos e outros itens com formas abertas de espessura constante, né? Então, geralmente são aquelas chapas de plástico, né? Que se assemelham com as chapas de aço, né? Com as chapas de metal, porém elas são de plástico, né? Então, por exemplo, algumas caixas, por exemplo, é, elétricas ali são de plástico, só que é um plástico, pessoal, que ele é próprio para essa parte elétrica, que ela resiste ao calor, né, e não é inflamável, né, que são para polímeros que não, vamos dizer assim, que são mais inertes, por exemplo, à temperatura e ao calor e também à questão de corrente, né, são isolantes, né, então eles não conduzem correntes, também por questão de proteção. Bom, pessoal, e outro processo que a gente tem é a pultrusão, que ela é um processo semelhante à extrusão, né, mas aqui ele é adaptado para obter os compósitos de matriz polimérica. Então ele é um processo contínuo, né, em que longos filamentos, né, como se fossem fios mesmo só que ao invés de ser fio de tecido ali, algodão é fio de polímero, né, como se fossem fios finos mesmo ali de polímero, né, longos filamentos, né? Então é uma manta de fibra reforçada. Então geralmente são bobinas ali que alimentam. Então eles vão ser imersos, né? Então essas bobinas vão passar por essa resina, né? Esse banho de resina colante, né? E puxados em uma matriz de conformação aquecida, onde ocorre a cura da resina. Então vai ter como se fosse ali um reticulado, né? É semelhante, pessoal, ao pneu, né? O pneu ali, o que que a gente tem? A gente tem a camada por fora de borracha, né? A borracha por si só ela é mole, então ela não consegue ter, então, por exemplo, ali firmeza, né? Então, para dar essa consistência na borracha, que se coloca então ali uma malha de ferro, uma malha de aço, para o meu pneu ter sustentação, né? Ficar estruturado, então ele não se desmanchar. Aqui acontece da mesma forma. Então, essa matriz polimérica, eu vou ter esse filamento, de forma que a resina por si só ali, ela é mole, né? Não vai ter, ela vai dar então uma resistência externa, né? Uma resistência de desgaste e o meu fio ali de polímero, ele vai dar uma resistência estrutural. Então, ele não vai deixar meu sistema, vamos dizer assim, aquilo que eu esteja fazendo de matriz, né? De composto ali, vinha desmanchar, vinha quebrar, se tornar o quebradiço, né? Bom, então as fibras, pessoal, geralmente que a gente utiliza aí são de vidro, né, de carbono e de aramida na forma de bobina, manta ou tecido. E a resina colante mais empregada é a de poliéster, né? Outros materiais como epóxi e acrílico também podem ser utilizados, né? Então, por exemplo, no caso do uso de fibras de vidro, a gente é produzido então um polímero reforçado, né, com fibra de vidro, que é o PRFV, né? Ok, pessoal.
Perdão, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? E aí, pessoal? Bom, então é isso aí, turma. Eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida ou um questionamento, pessoal, não deixe de procurar. Bom, turma? Então é isso aí. Vou desejar a vocês aí um bom dia. Ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima.